paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Toda vez que aqui retorno, não tantas vezes quanto eu gostaria, mas de acordo com a nossa agenda, eu sempre falo com carinho que eu tenho por essa casa, uma ligação afetiva de muitos e muitos anos, até porque, até comentava com a Abel, alguns companheiros que já nos precederam, que já estão no mundo espiritual, que vez por outra a gente consegue sentir a presença de alguns deles, lá na nossa casa, como a Thaís disse, nas nossas reuniões. Então é sempre uma alegria retornar essa casa com a irmã, até porque ela faz aniversário no dia 6 de agosto, eu faço no dia 5, né? Um dia antes. E, como a Thaís disse, nós somos da Associação Espírita Discípulo Allan Kardec, em Volta Redonda, uma casa que ontem, dia 18 de fevereiro, completou 74 anos de fundação. Dia 18 de fevereiro de 1951, nascia a Associação Espírita Discípulo Allan Kardec, no bairro Calictório, em Volta Redonda. É a segunda casa mais antiga de Volta Redonda. Aliás, nasceu antes de Volta Redonda existir, porque Volta Redonda foi emancipada em 1954. Nós já existimos desde 1951. Eu não, né? Claro, eu vim depois, um pouco. Mas então são casas co-irmãs, pelo qual a gente tem um carinho muito grande. O Error fez algumas palestras lá, né? Queria filha dele de presente. E a gente sempre trocava muitas informações, muito carinho. E ele me convidou na época para fazer a palestra inaugural dessa nova sede aqui. Então nós nos sentimos muito honrados com isso, e é por isso que a gente tem uma ligação muito afetiva. O carinho que eu recebo aqui de vocês é recíproco. Eu também amo a todos vocês, amo muito essa casa. Mas o tema então da noite de hoje, educação dos nossos sentimentos, tem muito a ver com a página que a Patrícia leu. Se nós formos observar, né, educar os nossos sentimentos no momento que nós estamos vivendo, é a tarefa de cada um de nós. Observe o caminho, uma das frases que ela leu ali. A preocupação que nós temos que ter, então, com o cuidado do que nós estamos fazendo no presente da nossa existência. Por uma razão muito simples. Todos nós aqui sabemos, diversos oradores que aqui tiveram, já falaram disso para vocês, nós estamos saindo de uma condição planetária chamada mundo de expiações e provas e passando para outra condição planetária, conforme está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai, itens 4, 5 e 6, e que lá Kardec nos fala das 5 categorias de mundo habitado. Então nós estamos saindo da segunda condição, mundo de expiações e provas, porque até a vinda dos profetas da antiguidade, e concluiu com a vinda de Jesus, nós deixamos de ser um mundo primitivo e passamos então a ser um mundo de expiações e provas. O próprio nome está dizendo, expiar significa pagar débitos do passado, às vezes de uma forma muito cruel, como é natural em função dos nossos erros. Provar significa ser testado nas nossas aquisições, se nós já estamos aptos a ir mais adiante. Nós estamos saindo dessa situação. E os Espíritos nos dizem que Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, tantos outros, que adentrando no mundo de regeneração, já não teremos mais muitas coisas que nós vemos aí. Toda essa sorte de violência, de criminalidade, de assaltos, de homicídios, de corrupção, né? Uma série de coisas que ainda nos apavora. Mas como é que esses Espíritos disseram que isso se daria? Por volta do ano de 2057. E nós estamos em 2025, né? Faltam apenas 32 anos. Muitas vezes as pessoas me questionam, meu Deus, você acredita mesmo que em 2057 a Terra se tornará um mundo de regeneração? E eu respondo, eu não acredito, eu tenho certeza. Por quê? Quem sou eu para duvidar de Emmanuel? Quem sou eu para duvidar de Manuel Filomeno de Miranda? Quem sou eu para duvidar de Jesus? Jesus, que há 12 mil anos atrás aqui esteve, com todo aquele sacrifício que nós conhecemos, para trazer o seu Evangelho de amor. E que quando ele convoca Eli para ver aquelas terras novas para as quais ele transportaria o seu Evangelho, que deve ser o nosso próximo tempo, quando aqui retornarmos, ele fala da preocupação com essa constituição dessas terras do Brasil, das invasões e tudo mais. Está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E um trecho lá, Jesus deixa bem claro, Eli, não te preocupes, porque o meu coração está a partir de agora eternamente ligado ao Brasil. E curiosamente, nessa fala de Jesus aí,
ele diz uma coisa que muitos que já leram aquele livro não perceberam. Jesus diz assim: as injunções políticas no Brasil, para nós, têm importância secundária. E nós, os encarnados, damos tanta importância que politicamente está acontecendo aí. E Jesus não tem essa preocupação. Porque ele sabe que tudo irá se ajustar. Porque ele sabe que aqui prevalecerá o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então é por isso que eu digo, não tenho dúvidas alguma de que de fato isso acontecerá. Imagina viver num planeta melhor do que esse que nós estamos vendo aí. Um mundo de regeneração não significa perfeição, porque isso é a quinta categoria dos mundos habitados, o mundo celeste, junto de Deus, onde habitam espíritos do tipo de Jesus, os Cristos. Mas já não teremos tudo isso que nós estamos vendo aí, que nos, muitas vezes, deixa desanimado. Até conversava com a Ludmila lá embaixo, né? O clima está esquisito, mas não está esquisito só no Brasil, não, está no mundo inteiro. E aqueles que têm um pouco de sensibilidade percebem que a coisa realmente chegou num patamar, num momento em que tem que ter uma mudança. E o que está acontecendo com muitos de nós? Estamos nos desequilibrando. Nunca teve tantos casos de problemas mentais como tem hoje, de depressão. O número de suicídio eu não vou nem falar, porque a gente não divulga, né? Números de suicídio para não incentivar. Mas tem aumentado em proporções inauditas. Por que isso? Porque nós estamos vivendo esse momento de muita conturbação. Isso, mas por que então que Deus permitiu que esses espíritos que estão aí fracassando voltassem? Porque Deus é bom, o Pai é bom, e sempre dá chance, nova chance aos seus filhos que erraram. Então eles estão vivendo as suas últimas experiências, pedindo para voltar. Deixa eu voltar na última oportunidade, chega aqui e fracasso de novo. Paciência, porque Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Questão 843 do Livro dos Espíritos. Nós temos o livre-arbítrio das nossas ações. Então nós muitas vezes pedimos para estar aqui, e às vezes pedimos até uma determinada tarefa, e os Espíritos nos concedem, e chega aqui e a gente fracassa. Ainda hoje eu assisti alguns vídeos antes de vir para cá, e médicos que fracassaram terrivelmente ao longo da sua trajetória aqui. E nenhum de nós está indemne com relação a isso. Nenhum de nós está isento. Podemos, por orgulho, por vaidade, por ganância, por uma série de coisas, sair do caminho. Caminho que nós escolhemos lá no mundo espiritual. Mas é importante ter na nossa mente que Deus, por ser esse bom Pai, deu oportunidades iguais para todos nós. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou a todos nós simples e ignorantes. O que é isso? Sem conhecimento. Para que nós pudéssemos, através da nossa evolução espiritual, adquirir isso. Questão 3.001 do Livro dos Espíritos. Quais as qualidades morais, como a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? E os Espíritos respondem: são os dos espíritos nele encarnados. Quanto mais puro esse espírito, mais propenso ao bem no homem. Então nós já temos junto de nós espíritos encarnados que só praticam o bem, que conviveram conosco. Francisco Cândido Xavier, Irmã Lúcia, Maria Teresa de Calcutá, Alberto Schwarz, Mahatma Gandhi. Poderia ficar a noite aqui falando desses vultos aí da humanidade. Então nós já vimos que há bondade aqui na Terra, e muita bondade. Fora os anônimos que nós não conhecemos por aí, que fazem esse trabalho fantástico de promover o bem. Agora, como ele fala aqui também, tem espíritos que ainda não estão nesse patamar. E nós precisamos entender isso, que cada um está num estágio evolutivo de acordo com uma coisa: com as propostas de vida. Deus nos dá liberdade, mas quem traça a nossa vida somos nós. Então nós escolhemos trilhar o caminho do bem ou escolhemos trilhar o caminho do mal, vai de cada um. Podemos nos antecipar e viver duas encarnações de uma com Divaldo Pereira Consuelo, como podemos também retardar as nossas encarnações. André Luiz nos fala, no Missionários da Luz, que há espíritos retardatários, espíritos estacionários, que passam uma encarnação inteira sem proveito algum. E olha que a encarnação é uma oportunidade abençoada que Deus nos dá para estarmos aqui, mudarmos a nossa vida. Porque nós não estamos aqui para mudar a vida de ninguém, não. Nós estamos aqui para ajustar a nossa mente. E nós estamos vivendo esse momento em que precisamos equilibrar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos e, sobretudo, aquilo que nós fazemos. Porque realmente não está fácil. E quer uma notícia preocupante?
vai piorar. Até 2057 vai piorar. É natural. Porque o mal, e nós vamos falar depois da parábola do joio e trigo, o mal está aí, está se manifestando. Porque sabe que são os últimos instantes que eles estão vivendo aqui na Terra. Na Gênesis, capítulo 18, Sinais dos Tempos de Geração Nova, Kardec já nos advertia dessas emigrações e migrações de espíritos, que nesse momento já estariam acontecendo. Esses espíritos, ao desencarnarem, não estão voltando mais para cá. Estão indo para mundos iguais à Terra, mais atrasados. Gente, imagina reencarnar num planeta que não tem luz elétrica, chuveirinho quente à noite. Imagina você ter que correr atrás da caça, não ter a carninha pendurada no açougue. Imagina não ter celular, olha que desespero. Se a gente sai de casa hoje sem isso aqui, a gente volta correndo, porque parece que deixou um membro em casa. Isso aqui passou a fazer parte integrante do nosso corpo. Então imagina reencarnar num mundo assim. Vocês querem? Eu não, de jeito nenhum. Então o que nós precisamos? Fazer a nossa parte. Se nós queremos continuar aqui, nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos. Emmanuel, no livro Fonte Viva, num capítulo intitulado Cristo em Nós, Emmanuel assevera com muita propriedade: planetas redimidos necessitam de almas redimidas. Então, se quisermos ficar numa terra regenerada, precisamos nos regenerarmos. E como é que nós fazemos isso? Que é o tema da noite de hoje, a nossa proposta. Melhorar o que nós estamos sentindo, os nossos sentimentos. O que são os sentimentos? O Espírito Lázaro, na comunicação em Paris, no ano de 1862, nas instruções dos Espíritos, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como si mesmo, o Espírito Lázaro diz: o amor resume de forma completa a doutrina de Jesus. Tudo que Jesus falava, pensava, fazia, agia era baseado no amor. E Lázaro vai mais longe. O amor é o sentimento por excelência. Ele define o que são os sentimentos, que é o nosso tema da noite de hoje. Sentimentos são os nossos instintos que se elevam na medida do progresso realizado. Então, quanto mais vamos progredindo, mais vamos melhorando os nossos sentimentos. Mais vamos crescendo, mais evoluindo. Mas como é que nós podemos fazer isso? Conhecendo a nós mesmos, né? Não tem como. Preciso conhecer quais são as minhas imperfeições. Mas hoje em dia nós estamos muito mais preocupados com a imperfeição dos outros. Nós sabemos tudo dos nossos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, até do centro espírita, né? Nós sabemos como as pessoas procedem, como agem, como são. Vizinho, então nem se fala, né? Mas não sabemos nada de nós mesmos, porque nós não temos a coragem de fazer essa viagem interior, para ver o que em nós necessita ser mudado. Por uma questão muito simples, nós não temos vontade de fazer isso. Questão 909 do Livro dos Espíritos. A pergunta: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Poderia o homem sempre, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aí os Espíritos respondem assim: sim. E frequentemente fazendo esforços insignificantes. Esforços insignificantes. Bom, o que lhes falta é a vontade. A última frase. Eles começam com o vocativo: mas com poucos dentre vós fazem esforço. Então já me chamam de preguiçoso. Os Espíritos nos chamam de preguiçosos, porque a gente não pode fazer esforço para a mudança. E muitas vezes coisas atávicas que trazemos de encarnação e reencarnação, e não mudança. Por isso que André Luiz define esses espíritos como estacionários. Então, fazendo esforços insignificantes, não precisa ser grande coisa não. Porque na Gênesis o próprio codificador nos fala que nós não precisamos de uma mudança radical não. Basta, para ficarmos aqui, uma mudança nas nossas predisposições morais. Só isso. Uma mudança nas nossas predisposições morais. Porque ninguém vai nessa encarnação virar santo, virar um Cristo. Não há como. Mas nós podemos melhorar muito sim, se nós fizermos praticar. É um exercício diário de mudança nas nossas vidas. Então precisamos fazer esse esforço. Mas como é que nós podemos fazer isso? Continuando no Livro dos Espíritos.
Na questão dos 919, Kardec pergunta aos amigos espirituais: como pode o homem, nessa existência, né? Deixa eu ler até textualmente aqui para a gente não perder a essência do que os espíritos disseram. Perdão, é assim: qual o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Gente, eu costumo sempre dizer, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu ficava maravilhado com as respostas. O tempo foi passando, eu comecei a prestar atenção nas perguntas, porque as perguntas é que originam as respostas. Então a sabedoria está muito mais nas perguntas do que nas respostas. Olha a sabedoria de Kardec: qual o meio mais prático e eficaz? Então tem outros, mas qual o mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? A resposta é do Espírito Santo Agostinho. A igreja canonizou como santo, né? Sabemos da conversão dele aos 32 anos de idade, embora sua mãe Santa Mônica sempre existia, pedia a ele que se convertesse, demorou um pouquinho, né? Levou uma vida um pouquinho conturbada, muitos de nós também. E aí aconteceu que a resposta de Santo Agostinho. Santo Agostinho disse assim: fazei como um sábio da antiguidade vos disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Primeira vez quando eu estudei com profundidade essa questão, eu falei: engraçado, conhece-te a ti mesmo. Isso na língua portuguesa é retórica, é um pleonasmo, né? Conhece-te, só pode ser a ti mesmo. Tem como conhece-te, conhecer os outros. Mas aí, quem fez a primeira tradução do livro de francês, do francês original, do livro dos Espíritos para a língua portuguesa? Joaquim Carlos Travassos, no ano de 1875, que adotou o pseudônimo de Fortuny. E aí eu fui pesquisar. Ele manteve o original, porque em francês está assim: Ensager de l'antiquité vous dit, toi, m'aimer. Esse é o curso intensivo de francês só para falar essa frase, né? Toi, m'aimer. Então o original em francês também tinha, tem, aqui. Ora, e a retórica na língua portuguesa, o pleonasmo, ele é colocado para dar ênfase à frase, para ficar mais positiva, mais assertiva, para que a gente realmente procure fazer. Um sábio da antiguidade, como eu disse. A que Santo Agostinho se referia? A Sócrates. Mas Sócrates criou essa frase? Não. Sócrates encontrou essa frase gravada na mandala no templo de Delfos. E dizem que foram 7 sábios da antiguidade que se reuniram para bolar essa única frase que mexe com a intimidade de cada um de nós: conhece-te a ti mesmo. Então está lá. Como é que nós podemos melhorar? Conhecendo a nós mesmos. Deixemos a vida dos outros um pouco em paz e vamos tentar ver o que nós precisa ser mudado. Mas Kardec, como pedagogo, Kardec como homem de ciência, não se dava por esgotado enquanto ele não esmiuçava a questão completa. Na sua letra A, ele diz mais ou menos assim: tá, conhecemos essa máxima do conhecer-te a ti mesmo, mas como é que nós podemos fazer para conhecer a nós mesmos? Aí Santo Agostinho ensina também: façais como eu fazia quando vivia aí na terra. Ao final do dia, submetia os meus atos, né, para ver o que eu tinha feito durante aquele dia. A pergunta é: quantos de nós fazemos isso? Chegar ao final do dia de hoje em casa, submeter uma análise de tudo que nós fizemos desde a hora que nós acordamos? Ninguém. A verdade é essa. Pode ser que tenha algum aí, tá? Se tiver, levanta a mão aí para a gente ter pelo menos um que já faz isso. Submeter a sua consciência a tudo que você fez no dia de hoje. É difícil fazer isso? Não. E por que nós não fazemos? Por que nós não fazemos? Aí Santo Agostinho dizia assim: então é passar em revista tudo que eu fiz durante aquele dia. Gente, pelo amor de Deus, ao final do dia, textualmente no livro, não é na hora de dormir, não. Tem gente que me fala assim: Rubens, eu não sei o que é, eu não consigo rezar na hora de dormir. Eu falo: perguntou, já respondeu, a resposta está aí. Que a hora de dormir é para dormir, não é para rezar. Tem pessoas que vocês conhecem que vai para a cama e já desmaiaram.
Quando ele deita, apaga, só no outro dia. Como é que vai rezar? Então, rezar realmente é um momento, um encontro com Deus que tem que ser antes da hora de dormir. O Divaldo mesmo ensinava que quando jovem, para não dormir, ele orava de frente para a parede, poucos centímetros da parede. Ele cochilava, dava uma testada na parede, acordava e continuava a orar. A gente não precisa fazer isso, né? A gente faz antes da hora de dormir. Havia um mito aí com relação às freiras, que as freiras colocavam as noviças que cochilavam na hora da oração, ajoelhadas em carocinhos de milho. E eu consultei a minha mãe. Eu já devo ter falado aqui em outra oportunidade, né? Minha mãe foi noviça. Minha mãe foi interna, infância e juventude toda em colégio de freira. E numa daquelas oportunidades que as madres permitiam que as noviças fossem na casa dos pais, uma dessas saídas que ela foi na casa dos meus avós maternos, ela conheceu meu pai. Graças a Deus, senão eu não estava aqui hoje, né? Ela teria virado freira, né? Teria filho nenhum. Então casou, meu pai saiu do convento, antes que fosse, né, ordenada freira, gerou 5 filhos, estamos aí. 2 já foram, resolveram mais cedo, 3 estão aí lutando ainda. Então é natural, eu questionei minha mãe, mas acontecia isso mesmo? Ela falou, meu filho, acontecia assim, né? Por castigo elas colocavam a gente ajoelhado nos carocinhos de milho lá para a gente não dormir. Porque não é fácil ficar orando horas a fio. Ora, então orar é o momento do encontro com Deus, tá? Então tem que ser antes da hora de dormir. Santo Agostinho análise que ele fazia antes da hora de dormir. E nós podemos fazer isso. Chegar em casa agora e falar, meu Deus, desde a hora que eu acordei, eu aborreci alguém no meu trajeto de trabalho, com a família. Alguém tem alguma mágoa de mim que ficou hoje? Será que eu podia ter feito todo o bem possível no dia de hoje? Poxa, aquela pessoa me pediu ajuda. Eu falei que eu estava sem tempo, que eu estava atrasado. Próxima vez eu não vou fazer isso não, vou tirar um tempinho para ajudar. Então você começa a rever o seu dia a dia e começa a perceber o que você necessita de mudança. Mas eu trouxe na prática aqui algumas coisas pelas quais nós ainda temos elas como limitações na nossa vida, em que a gente, claro que eu não trouxe todas aqui, não há tempo suficiente, deve ser um seminário das nossas limitações, mas vamos ver algumas aqui do dia a dia, de cada um de nós, pelo amor de Deus, não precisem confirmar, balançar a cabeça, né? Fica só para cada um de nós no nosso mente. Algumas limitações da vida de cada um de nós que a gente já deveria estar tentando corrigir. Nós somos pacientes. Tem gente que fala, eu sou muito paciente, mas naquela hora eu perdi a paciência. Aconteceu aquilo, eu perdi a paciência. A gente só perde aquilo que a gente detém temporariamente. Que se você é uma pessoa paciente, pode acontecer o que for à sua volta, que você não sai, como se diz lá fora do cérebro, que você não se perturba, que você não se torna uma pessoa agressiva, que você não revida aquilo que aconteceu, porque você é paciente em si mesmo. Então, muitos de nós detemos a paciência temporariamente, porque só se perde aquilo que você não é, porque a partir do momento que você é, nada mais tem. O orador amigo nosso, muitos anos atrás, na nossa casa, ele falou assim, contou uma historinha para a gente, né? Depois da palestra, falou assim, Robinho, eu tinha feito uma palestra no Centro Espírita sobre a paciência, e deram lá 50 minutos eu falei sobre a paciência. Paciência está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados, brandos e pacíficos. Eu falei 50 minutos sobre a paciência. Acabei de falar, as pessoas vieram me cumprimentar, fiz aquela filhinha, né? Que beleza de palestra sobre a paciência. Estava eu e minha esposa, aí fomos embora para casa, era inverno, eu tinha uma Brasília amarela naquela época, parece até a música dos Mamonas, né? Eu tinha realmente uma Brasília amarela, eu inseri nessa época, os filhos todos fechados, aqui no inverno, né? Muito forte, hoje em dia nem tem mais, parece que é calor o ano inteiro. Até brincava lá embaixo, ficaram uma saída aí, esqueceram de desligar, mas vai ficar complicado. E eu brinco com meus amigos católicos, eu falo, se vocês acreditam em inferno, aqueles que vão para lá já vão acostumando, que é mais ou menos por aí, né? Esse calorão aí, segundo as tradições religiosas. E aí ele disse que quando para casa, chegou o carro, parou assim o carro de frente para a garagem, a esposa gentilmente desceu do carro para falar, tentar abrir a garagem. E ela estava lá tentando puxar o ferrolho do portãozinho, estava enferrujado, muitos anos, né? Esse homem não tem
pensando e tal, e não estava conseguindo. Aí ele falou assim, abaixei o vidro do meu lado, botei a cabeça para o lado de fora e falei assim, ô raio de mulher mole, que não consegue nem abrir o portão. Eu tinha acabado de fazer uma palestra sobre a paciência, 50 minutos falando sobre a paciência. E como eu tenho um pouco de mediunidade, de evidência, dizia ele, alguma coisa me chamou a atenção no carro. Eu olhei pelo retrovisor, o espírito sentado no banco de trás me disse assim, sorrindo, beleza de palestra, eu estava lá, eu assisti, né? Eu estava lá, eu assisti. Só que eu falei assim, eu vou acompanhar eles até em casa, para ver se isso que ele fala aqui, ele faz lá. Eu nem preciso entrar mais, a partir do que eu já vi aqui no portão, né? E desapareceu, sorrindo. Ele falou assim, Robinson do céu, risquei ter uma paciência nas minhas palestras. Nunca mais falei, né? Até que a Vitória não estiver realmente paciente. Então muitos de nós somos assim. Muitos de nós somos assim. Nós somos pacientes até que alguém nos tire a paciência. Nós somos tolerantes. Complicado, né? Tolerância é sinônimo da indulgência, que muitos de nós não temos. Aliás, um espírito amigo diz a nós espíritas, hoje eu quero vos falar da indulgência, um sentimento doce e fraternal, mas que poucos de vós têm praticado. Então, tolerância e indulgência, por serem sinônimos, significa entender as limitações alheias. Que ninguém é igual àquilo que nós gostaríamos que fosse. Até porque nós muitas vezes estabelecemos um padrão de comportamento para as pessoas baseado em nós mesmos. Posso dizer que vocês não, mas se todo mundo fosse igual a mim, o mundo já teria acabado. Graças a Deus, todo mundo é diferente. Então, ou seja, quem somos nós para instituirmos um padrão de comportamento para os outros? Quem somos nós? Qual a nossa evolução moral para isso? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o guia, o maior guia e modelo que Deus ofereceu à humanidade? A resposta mais curta do Livro dos Espíritos, Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo, que é aquele que mostra o caminho, modelo aquele no qual nós devemos nos inspirar. Nós tivemos vários exemplos que eu acabei de citar alguns aqui. Exemplos que já passaram pela face da terra, mas modelo é Jesus. Então, toda a nossa existência enquanto cristãos que somos, espíritas, umbandistas, católicos, protestantes, evangélicos, não importa, deveria ser baseado no comportamento de Jesus. No trânsito hoje em dia, se alguém desse uma fechada no carro de Jesus, Jesus colocaria a mão para fora e faria aqueles sinais que a gente costuma ver por aí? Não é o comportamento crístico. Alguém colidiu com o carro de Jesus, Jesus sairia enfurecido e embolaria com o outro na mão. Não é o comportamento de Jesus. E se não é o comportamento de Jesus, se nós somos cristãos, não deveria ser o nosso comportamento também, né? Colocar sempre para cada um de nós o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Qual o comportamento do Cristo? E aí nós começamos a melhorar os nossos sentimentos, né? Sou melhor do que ninguém não, pelo amor de Deus, tem mil defeitos, das bombas, mas hoje no trânsito na rua, se alguém está errado, me fecha qualquer coisa, eu buzino, eu dou tchau, eu faço assim, vai com Deus, né? Eu te amo, né? Para que eu vou? Hoje nós sabemos, a pessoa sai do carro e mata a outra, por uma simples fechada no trânsito, para ver como o ser humano está perturbado. E nós não podemos adentrar na perturbação dos outros, né? Então, ser tolerante significa entender as limitações do outro. Gente, isso é até um casamento. Não querer estabelecer padrões com o marido nem com a esposa. De jeito nenhum. Nós temos a capacidade de abnegação. Nós somos abnegados. O que é abnegação? Abnegação significa esquecer de mim para dedicar-me ao próximo. Maria Teresa de Calcutá, dando banho num leproso em Nova Delhi, na Índia, um turista americano falou assim: nossa, dando banho num leproso, eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela falou: nem eu faço por amor. Eu faço por amor. Então a abnegação é isso. Quantos de nós estamos dispostos a deixar essas coisas que nós ainda temos
Tem pessoa que tem nojinho de doença dos outros, uma série de coisas. Né? Para dedicarmos ao próximo. Olha, a gente vai precisar levar uma cesta básica no domingo à tarde, lá no morro tal. Né? Ah, mas domingo à tarde? Não pode ser outro dia, não? Domingo à tarde, depois que eu almoço, aquele frango de padaria, né? Frango assado de padaria, toma Coca-Cola, deita no sofá. Antigamente era para assistir Silvio Santos, agora Silvio Santos já desencarnou, né? Você quer que eu saia de casa para levar a cesta básica lá no morro? Doutor Bezerra de Menezes não tinha hora de um dia nem lugar. Ele ia onde fosse preciso auxiliar. Isso é abnegação. Esquecer de nós para dedicarmos ao próximo. E muitos de nós ainda estamos com essas limitações. São limitações que dá para a gente ir corrigindo, né? E procurando acertar. Uma outra limitação, essa eu tenho certeza que vocês aqui do Pai Campina já praticam normalmente, perdoar. Né? Vocês já são todos capazes de perdoar, não é verdade? Quando Pedro se acerca de Jesus e diz assim: mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende, me calunia, me persegue, que intenta contra mim 7 vezes? Gente, 7 era um número cabalístico entre os judaísmos. E nós vamos encontrar várias citações do número 7 nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Até no Apocalipse de João. 7 igrejas, 7 candelabros, 7 feras que saíram do mar. Então Pedro deve ter pensado, eu vou propor para ele 7, que Jesus vai ficar contente comigo. Isso aí, Pedro, 7. Aí Jesus olha para o Pedro e fala assim: que isso, Pedro? 7 vezes? 70 vezes 7 vezes, Pedro. 490 perdões é a mesma pessoa. Nós já conseguimos para a mesma pessoa. Nós já conseguimos. A pessoa erra a segunda vez, a gente fala assim: não vou te perdoar, não, já te perdoei uma vez, você já está errando de novo, você não aprende, né? Você não toma jeito mesmo, né? Ele não perdoa. Mas serão 490 perdões para a mesma pessoa? Não sei se vocês já são aqueles que se aprofundam no estudo das Escrituras. Dizem que Jesus era vencedor, e era, de todas as leis naturais. O Espírito que criou o planeta Terra 4,5 bilhões de anos atrás, você imagina a evolução dele. Então talvez Jesus tinha dito para Pedro o seguinte: não, Pedro, 70 elevado a 7 é uma potenciação. Dá alguns bilhões de perdão. Tanto uma teoria quanto a outra quer nos dizer que o perdão é infinito. Ah, mas você não sabe o que fez comigo? Como assim? Nós somos um ser eolado que ninguém pode fazer nada contra nós? Onde nós adquirimos essa santidade? Que as pessoas, e até porque se fôssemos santos, ainda entenderíamos muito mais o erro dos outros. A fragilidade humana. Livro Boa Nova, quando Pedro chega a Jesus e fala: mestre, o homem no mundo é muito perverso. O que Jesus diz para Pedro? Não, Pedro, o homem é frágil. Porque até essa maldade, essa perversidade que anda por aí é fruto da fragilidade humana. Se fôssemos fortalecidos na fé que Jesus nos colocou, não teríamos esse tipo de atitude. Então perdoar, me traiu. E daí? Qual o problema? Foi uma fragilidade da pessoa naquele momento. Nós não somos capazes de perdoar, não? Leia o livro de Oséias, um dos últimos livros do Antigo Testamento. Deus diz a Oséias: vai lá e pega a tua mulher de volta. Saiu, namorou um monte de homens, teve vários filhos com vários homens diferentes. Tome e ame. E Oséias traz ela para casa e jura amor e fidelidade a ela. E a tudo que ela fez de errado. Né? E nós não. E até porque, se for voltar às nossas vidas lá atrás, não é regra, pelo amor de Deus, tá? Não é regra. Mas o traído de hoje pode ter sido o traidor de ontem. Mas não justifica a vingança também. Não justifica. Mas espíritos evoluídos aprendem a entender esse sofrimento dos outros, esse desequilíbrio dos outros, e perdoam. Deus não tem necessidade de perdoar ninguém, porque Deus não se matou. Nós somos capazes de resistir às tentações? Né? Gente, quando a gente fala em tentação, até 7h30. Ué? Isso. A gente fica preocupado um pouco com o horário, não? Nós somos capazes de resistir às tentações? Gente, quando a gente fala em tentação, a primeira coisa que vem à cabeça de muitas pessoas é a questão da sexualidade, do sexo, da sensualidade. É uma das mais difíceis realmente de resistir.
O Divaldo Franco ensinava uma coisa muito interessante, né? A beleza é para ser admirada. A natureza produz alguns seres muito belos. É natural isso. Mas o Divaldo fala, você olha a beleza, 2 segundos depois, você esquece. Agora, se você sai daquela situação, daquela cena, e leva aquilo por onde você for, horas depois, aí já é um problema. Porque você começa a mentalizar uma outra pessoa com a qual você não tem comprometimento nenhum, não. Então, analisar a beleza, sem problema algum, faz parte. Mas tem outros tipos de tentações que muitas vezes nós não conseguimos resistir. Nós conseguimos resistir à maledicência, que é falar mal da vida alheia. Eu sei que vocês aqui também já são espíritos mais evoluídos, né? Pai Gambino, já não falam mais mal da vida de ninguém, na verdade. Eu tenho um amigo lá que ela falou assim, Robinson, falar mal da vida dos outros é muito bom. Eu falei, como é que é isso? Dá uma coceirinha de da língua, quando a gente vê, já está falando. Né? Falei, toda vez que der essa coceirinha, você coloca a língua para fora, morda, vai sair sangue, você vai ficar preocupado com a ferida que você fez e esquece a vida dos outros. Mas não precisa fazer isso não, estou sendo trágico. Né? Morde o pensamento. Então toda vez que vier a vontade de falar mal de alguém, pare. Por isso que a gente vê nessas rodinhas aí de WhatsApp, desses Facebooks, Instagram, essas coisas, como falam mal da vida dos outros. Tomam conta da vida de artista. A gente não tem para perder essas coisas mais não. Desculpa a sinceridade. Né? Ficar passando para frente mensagens que não nos acrescentam nada, nem os outros. Isso aqui é uma grande ferramenta para que nós divulguemos coisas boas, mensagens edificantes, e não ficar falando mal da verdade. Então, resistir à maledicência é começar a policiar os nossos sentimentos. Não, fulano fez isso, tudo bem, mas ele também tem isso de bom. Vamos enaltecer as virtudes que todo mundo tem. Para que ficar preso nos defeitos alheios de cada um? Resistir à gula. Isso é resistir uma tentação também, não é verdade? Tem pessoas que comem excesso. Tem pessoas que, ao invés de comer para viver, vivem para comer. E o nosso organismo avisa. Nosso organismo é uma máquina fantástica criada por Deus, que diz que nós cometemos excessos. Por isso que nós passamos mal. Por isso que nós passamos mal. Por isso que daqui a pouco nós somos diabéticos, hipertensos, uma série de coisas. Se for ver, é aquilo que está nos alimentando de uma forma totalmente equivocada. Né? Não sei se já contei em outra oportunidade. Há uns anos atrás eu estava num aniversário, casal de amigos sentado à mesma mesa, ele é diabético, e era naquela época que os bolos de aniversário eram aqueles bolos enormes, né? Branco, 5 centímetros de glacê para tudo quanto é lado, né? Agora você vai no aniversário, casamento, o bolo vem embrulhado com papel iluminado, você nem sabe o que tem dentro. Aí você acha que mesmo assim, você fala assim, isso aqui não vai me sustentar. É um pedacinho de bolo tão miserável, não é tão pequenininho, né? Mas naquela época você falava, dá mais um aí, né? E aí nós estamos sentados à mesa, ele diabético falou para a dona da festa, tem refrigerante diet? Eu falei, isso não vai prestar, né? Ela tem sim, eu vou pegar para você. Aí na hora de partir o bolo, ele falou assim, dá para a senhora partir ali no cantinho, que ele queria pegar a esquina do bolo, onde eu pego o glacê de todos os lados. Eu falei para ela, suspende o refrigerante diet, que eu quero ver esse infeliz. Amanhã está para glicemia em 400, que eu vou visitar lá no pronto-socorro no hospital. Não é? Todo mundo morreu. Ora, então nós sabemos que tem coisas que a gente não pode fazer. Depois fala, o remédio não está fazendo efeito, minha glicemia está alta. A culpa é do remédio, a culpa é da medicação, que o médico carinhosamente passou para você, achando que você vai ter juízo em tomar o remédio e não se comprometer. O outro falou comigo um dia, chegou lá no serviço, o estômago muito ruim, quando eu trabalhava ainda na CSN. Na segunda-feira, vamos ver o que aconteceu com o estômago dele, né? Aí eu falei assim, o que foi que você fez ontem com o seu estômago, sabe? Eu fiz uma feijoada, comi 6 pratos de feijoada. Eu falei, ô infeliz, hoje era para eu estar no teu velório, e o pessoal aqui do serviço, que era para você ter uma congestão alimentar, porque ser humano algum aguenta 6 pratos de feijoada, né?
Aí o fígado dele, como não estava ajudando, né? Eu falei, vamos fazer uma prece aqui no meio da sala, agradecer a Deus que você ainda está encarnado, que não era para você estar. Então, ou seja, resistir às tentações dessa natureza. Resistir à tentação caminhando para o nosso final, de levar vantagem em tudo. Deus do céu. Os mais antigos aí mesmo, um jogador de futebol, um campeão mundial, da Copa de 70, nosso querido Jefferson. Posso falar o nome dele, que é a crítica aqui, como a gente diz, é crítica construtiva. É crítica como pode ser construtiva. Mas aí o que acontece? Ele fez uma propaganda há muitos anos atrás, que a agência de publicidade colocou ele fumando cigarro, premiando ele, né? Fazer propaganda de cigarro. Mas na época era moda. Botava um cara no cavalo, bonito, alazão, fumando, né? Chapéu de vaqueiro, tudo mais. E o segundo erro, a agência de publicidade colocou uma frase na boca dele: brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, né? Coitado do Gerson, ficou estigmatizado por essa frase infeliz. Culpa dele? Fez uma propaganda, achou que estava passando, ganhou o dinheirinho dele, né? Mas a frase foi infeliz? Sim. Mas a frase é mentirosa? Não. Brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Se puder furar fila, fura, né? Se puder tapear ali, tapeia. Se puder pegar um dinheiro que não é seu, pega. Sai do supermercado contente que a caixa deu R$10 a mais de troco, ao invés de eu voltar para devolver, porque ela vai ser descontada no final do dia. Acha que foi uma vantagem que fez. Achou um dinheiro, sai correndo para ninguém ver que ele achou que pode ter o dono por perto, né? Então nós somos assim. Muitos anos atrás, que agora não tem mais, você chega no banco, tem senha, você é chamado. Eu estava na fila do banco, alguns anos atrás, uma senhora do meu lado falou assim: o senhor já pode estar na fila do idoso. Ai, meu Deus do céu, tomando conta da minha vida, em vez de preocupar com a dela, né? Aí eu falei assim: olha só, a senhora não me conhece, né? Naquela época eu já fazia isso. Eu faço musculação 4, 5 vezes por semana, no caminho quase todo dia, 50 minutos, uma hora. Mas que eu disse para ela o seguinte: o dia que eu tiver igual a senhora, eu entro nessa ideia, né? Mas eu estou bem, então para que eu vou ter uma fila de idoso? Mas não, o brasileiro é assim: inventa uma gravidez para passar na frente de todo mundo, paga alguém na greve do INSS para ficar lá na frente, ele ser o primeiro a ser atendido quando acaba a greve. Nós somos assim. Eu quero contar, encerrando, fazendo nossa fala, só para nós vermos como é que nós gostamos de levar vantagem em tudo, mas tem pessoas que não mais. Aliás, a gente contar a história. Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, ele disse uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: tudo aquilo que você não puder contar como fez, não faça. Tudo aquilo que você não puder contar como fez, não faça. Se há razões para não contar, essas são as mesmas razões para não fazer. Porque muitos de nós somos assim, né? Fazemos as coisas escondidinhas, achando que ninguém vai ver. O mundo espiritual está vendo. O Espírito tomando conta da gente. O mentor espiritual bota a mão e fala assim: meu Deus do céu, eu tenho um trabalho danado para guiar, né? E mesmo assim ele se perde, por aí vai. Uma maratona na Espanha. Isso, inclusive, está na internet, tá? Hoje a gente tem facilidade de estar no Google, consultar essas coisas. Uma maratona na Espanha. Quem estava na frente, quase ganhando a prova? Abel Mutai, o queniano. É uma surpresa, né? Queniano ganhar a maratona, não é verdade? Abel Mutai estava na frente, quase cruzando a linha de chegada. Em segundo lugar, estava o Ivan Fernandes Anaya, que era um espanhol, segundo colocado. Quando o queniano estava prestes a cruzar a linha de chegada, ele se distraiu e parou. Começou a caminhar, achou que já tinha ganho. O que o segundo colocado fez? Está no Google, vocês podem ir lá, vídeo que vocês vão ver. Ele empurra o queniano e diz para ele: você não ganhou não, a linha de chegada é ali na frente, vai. Daí o queniano dá uma acelerada e ganha a prova. Na Espanha, o segundo colocado era o espanhol, podendo ganhar a prova, né? Aí os repórteres perguntam: por que você fez isso? Ele falou: isso aqui. Estou entendendo a pergunta. Por que você fez isso? Porque ele não parou, por que você não ganhou a prova? Ele dá umas respostas fantásticas. Qual o mérito eu teria de ganhar uma prova que eu sabia que eu não tinha condições de ultrapassar?
Qual o mérito de subir lá no palco, lá, em primeiro lugar, sabendo que eu não teria como ultrapassar? E aí ele termina com uma frase fantástica: o que eu diria para a minha mãe depois que eu ganhei a prova dessa maneira? Vocês imaginam essa maratona no Brasil, querendo para em segundo lugar no brasileiro? Eu não estou generalizando, não. Mas provavelmente o brasileiro ia passar por cima do queniano, né? Ia ganhar a prova e ficar todo feliz, né? Lá no pódio, em primeiro lugar, ganhei a prova. É cultura. Por isso que esse país está do jeito que está. Enquanto nós não mudarmos a nós mesmos, gente, desde quando eu nasci, tem mais de 60 anos que o Brasil é um país que está crescendo, né? É um país emergente, não mexe de jeito nenhum, né? E continuamos nessa expectativa. Queremos que os políticos sejam melhores, mas nós fazemos muitas vezes as coisas que eles fazem no grau menor. Quando a gente corrompe o guarda, o policial, no trânsito, qualquer situação. Então queremos que eles sejam honestos, se nós não somos. Não é? E é por isso que muitas vezes a gente escolhe mal também, porque a gente não tem essa consciência. Estou fazendo política aqui na tribuna, não, pelo amor de Deus. Estou falando de uma realidade do Brasil, desde quando o Brasil foi descoberto. O problema é desde quando o Brasil foi descoberto, que nós vemos isso. Então, encerrando mesmo, a gente queria deixar uma frase aqui, está no livro Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda, que ele diz assim: desse modo, a missão do Espiritismo é iluminar a consciência humana, ensinar o indivíduo a encontrar a própria paz sob a inspiração do excelso bem, conduzir com segurança aquele que o busca, o Espiritismo, propiciando-lhe harmonia interior e alegria de viver. Espírita tem que procurar ser harmonizado e ter a alegria de viver. Porque tudo aquilo que a gente aprende aqui dentro, em todas as noites de quarta-feira, não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas tem que aclimatar com os nossos corações, mudando a nossa vida para melhor, através desse trabalho dos nossos sentimentos. Muita paz a todos, muito obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês e fiquem com Deus.